Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre meiose. Meiose é um processo importantíssimo na reprodução. Se você entendeu a mitose, volta lá na mitose qualquer coisa, entendeu a meiose vai ser tranquila. Se está com problema na mitose, eu sugiro que volte lá, porque a mitose é pré-requisito total para a meiose. Beleza? Vamos comigo! Então vamos lá, meus queridos, vamos começar a falar sobre meiose. A primeira coisa é, o nome já te entrega muita ideia, né? Tipo, meio, alguma coisa vai ser dividida no meio, mas não é a célula é dividida no meio na mitose também, tá? Aqui você vai ter uma separação de DNA de forma diferente. Você vai ter a formação de células com metade do material genético. Meiose, metade do material genético. Daí você pensa, a ideia é formação de gametas. A palavra gamia significa união, gametas, espermatozoide, ovócito, vai se juntar, cada um tem que ter metade. Então a ideia central é de quando ocorre a meiose. Tá? A meiose ocorre no processo de reprodução. Aí você vai pensar, poxa, na formação dos gametas. Nos animais, sim, mas nas plantas, vamos lembrar, é importante. Nas plantas a meiose pode acontecer na formação dos esporos. Legal? Vamos lembrar disso, cuidado, tá? E meiose vai acontecer com aquelas células que nós chamamos de células germinativas. No nosso corpo, lembra lá da aula de mitose, a gente tem dois grupos de células. Tem as células que nós chamamos de somáticas, que são as células genéricas do corpo, e tem as células que nós chamamos de germinativas, que são as que vão ter relação com a reprodução. Então, meiose vai acontecer com células germinativas. Vamos dar uma visão geral do processo? Vamos nessa. Ó, se você analisar comigo essa figura aqui, você vai perceber. Vamos primeiro para o lado direito aqui, vamos para a mitose, que é um processo que você já viu. A mitose vai pegar uma célula diploide e transformar em duas células diploides. Ou então, como a gente viu na aula de mitose, ela pode pegar também uma célula haploide e transformar em duas células haploides. Olha só a diferença. Então, na meiose, eu vou duplicar o DNA também. Mesma coisa, G1, S, G2. O que vai mudar no ciclo celular é a fase M. G1, S, G2 continua a mesma coisa, sem mistério. Tu já viu, missão cumprida. Então, olha só. Com o DNA duplicado, agora essa célula 2N, ao invés de separar em duas células também 2N, eu vou pegar esses cromossomos aqui e vou separá-los em dois conjuntinhos haploides, tá? Um grupinho N e outro grupinho N. Depois eu vou ter a segunda divisão, separando de novo em células N, 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 N. Aí você pergunta, Padilha, por que diabos, né, eu tô tendo duas divisões na meiose e uma só na mitose? Pensa aqui na matemática da coisa. Eu posso pegar uma célula com 46 cromossomos duplicados e dividir em 4 células de 23 simples. Pensou? Então, 46 duplicados podem virar 4 células de 23 simples. Ou, no caso da mitose, 46 duplicados em 2 células de 46 simples. Então, 46 duplicados, 46 simples para cada lado. Ou então, 46 duplicados, tá? E aí, 23 duplicados para cada lado. E depois 23 simples para cada lado. É o que você vai ter aqui. A primeira meiose nós chamamos de meiose 1. A segunda meiose nós chamamos de meiose 2. E aqui eu vou ter então prófase, metáfase, anáfase, telófase. E depois prófase, metáfase, anáfase, telófase. Só que eu vou ter que dar números, né? Então prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Para a gente ter uma ideia geral da meiose, é importantíssimo lembrar do conceito de cromossomos homólogos. Então, só para lembrar, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem informações para as mesmas características, que sempre um veio do pai, outro veio da mãe. Por exemplo, vamos olhar aqui para esse cara. Esse cara tem 23 pares de homólogos, tá? Para não falar 23 pares de homólogos. O par XY é um par heterólogo. Mas no caso do homem apenas isso vai acontecer, então vamos ver isso em outra aula. Legal. Aqui então esse cara tem 23 pares de homólogos, a mulher tem 23 pares de homólogos. Esse camarada aqui ele vai mandar um cromossomo de cada par para o filho ou filha dele. E essa mulher vai mandar um cromossomo de cada par também. Não é aleatório. Pensa, o gameta tem 23 aleatórios. Não, não são 23 aleatórios. É exatamente um de cada par. Um cromossominho de cada par. Agora uma pergunta que você vai fazer interessante é qual desses dois que vai ser? Qualquer um dos dois. Isso inclusive tem a ver com variabilidade genética. Isso inclusive tem a ver com algo que nós chamamos de segunda lei de Mendel. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, claro. Então olha só, na formação dos gametas, um cromossomo de cada par vem pra cá, um cromossomo de cada par vem pra cá. E vamos nessa, fecundação, e aí você tem uma mistura nova, um conjunto inédito aqui de material genético.
Legal? Então vamos lá para a parte, né, mecânica da divisão celular. Bom, é claro que a primeira fase vai se chamar de prófase 1. Então a primeira dica é, tudo que acontece na prófase da mitose, toda a preparação da prófase da mitose, também vai acontecer aqui. A prófase 1 não tem nada a menos que a prófase. Só tem coisas a mais. Então vamos entender o que eu preciso a mais aqui. O nosso objetivo agora na meiose é separar os pares de cromossomos homólogos. Então é uma frase que eu sempre gosto de falar. Para separá-los, precisamos pareá-los. Então vamos lá, prófase 1. Primeira coisa que vai acontecer, galera, é condensação cromossômica, não tem mistério, tá? Então aqui, ó, se você olhar aqui já tem um centrômero duplicado, o centrossomo, né? Centrômero não, perdão. O centrossomo duplicado, centríolos. Aqui, ó, já estou começando a formar o fuso mitótico. E aqui os cromossomos estão duplicados já, mas eles não estão condensados. Eles começam a se condensar. Quando eles começam a se condensar, você começa a encontrar esses pontinhos aqui, essas bolinhas que são locais de condensação, onde você vai encontrar unidades de condensação. Essas unidades de condensação, claro, é biologia, eles vão ter que inventar um nome. Eles vão chamar de cromômeros. Cromômeros, tá? Então, cromômero é algo que acontece ali na hora da condensação. Essa fase tem a ver com condensação cromossômica, ela é chamada de leptóteno. Essa palavra lepto tem a ver com fino. Então é claro que você não precisa decorar, mas leptóteno é um nome terrível, né? Mas leptóteno é condensação cromossômica. A partir do momento que eu vou condensando os cromossomos, eu já vou pareando os homólogos. Aí o pessoal gosta de me perguntar em sala, como é que parei os homólogos? Não é tão difícil assim. Mas também não é fácil, tá? Você imaginar. É um complexo proteico que reconhece sequências homólogas. E sequências homólogas são sequências muito parecidas. Lembre-se que eu falei para vocês, cromossomos homólogos não são rigorosamente idênticos, mas eles são muito parecidos, porque eles possuem informações para as mesmas características. Então, maravilha, vamos lá. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é chamada de zigóteno. E a palavra zigo significa par. Não é à toa que zigoto é formado por um par de gametas. Então, zigóteno é emparelhamento dos homólogos. Percebam, então, que antes mesmo de você terminar de condensar todos os cromossomos, tu já está pareando os homólogos. O que é parear os homólogos? É parear aqueles cromossomos que têm informações para as mesmas características. Aqueles cromossomos que sempre veio do pai, outro veio da mãe. Então, leptóteno, zigóteno. Paquíteno. Olha só, a questão é a seguinte. Você tem que imaginar que quando você vai colocar dois homólogos um do ladinho do outro, o que você vai fazer? Você vai trocar pedacinhos entre esses homólogos. E por que você faz isso? Para aumentar a variabilidade genética. Essa é a mágica desse processo. Esse processo de trocas, ele nunca vai ser igual em duas células. Não tem como. Então, cada célula vai ter esse padrãozinho de trocas. Trocas sempre, vamos lá, entre pedacinhos de cromossomos homólogos. Por isso, nós chamamos o processo de recombinação homóloga. É uma recombinação. Eu estou misturando esse material genético. E isso vai ser eficientíssimo na variabilidade genética da espécie. Pensa lá na frente. Por que variabilidade genética é importante? Por conta de seleção natural e evolução. Se você não tiver variabilidade, você não tem seleção. Como é que você vai selecionar se todo mundo for igual? Se todo mundo for igual, não tem seleção. Então, quanto maior a variabilidade genética, maior a chance de sucesso evolutivo da espécie. Qual o nome que a gente vai dar para esse processo? Como um cromossomo vai acabar passando por cima do outro para trocar pedaço, nós vamos chamar esse processo de crossing over. E esse crossing over é cruzando por cima, né? Então, você vai cruzar um cromossomo por cima do outro. Agora, o nome em português é permutação. Permutação tem a ver com trocas, tá? Esse nome é mais raro em prova atualmente, a gente usa mais o nome crossing over, tá? Mas esse nome crossing over tem que saber. Vamos voltar lá para a figura? Vamos lá. Estamos em paquíteno, então. Paquíteno é exatamente o momento que essa troca acontece. Você troca pedacinhos entre cromossomos homólogos, entre cromátides homólogas. E aí, com isso, você aumenta a variabilidade genética. Aí vai vir uma próxima fase chamada de diplóteno. O diplo tem a ver com 2, né? 2 por quê? Porque tem um cromossomo em cima do outro. Como aconteceu essa troca, esse um cromossomo em cima do outro, nós vamos chamar esse momento que tá esse cruzado aqui entre um e outro, a gente chama essa estrutura aqui de quiasma. Esse quiasma vem de qui, que significa X. Então, que o cromossomo fica parecendo um xizinho mesmo, tá? Quiasma é como se fosse a prova de que o crossing over aconteceu. Tá? É tipo um vestígio. Ah, então tô vendo quiasma no microscópio. O que significa? Teve crossing over. Então vamos visualizar aqui, ó. Então eu tenho um cromossomo, o vermelhinho, e o seu homólogo, o verdinho. Aí eu quebro aqui, ó, puf, quebrei, isso aqui é o paquíteno, tá? Aí eu cruzo um por cima do outro, que é o crossing over, e ao cruzar um por cima do outro, após ocorrer a troca, eu vou visualizar esse microscópio como sendo o que nós chamamos de quiasma. É justamente isso aqui. Então isso aqui já é o diplóteno.
diplóteno. E depois eu separo os dois. Quando eu separo os dois, aí fica bonitinho. Tá claro aqui nessa figura pra você perceber. Você tá vendo que esse cromossomo aqui, ó, vermelhinho, ele tá com um pedacinho verdinho aqui e ele tá com um pedacinho verdinho aqui. Então esse cromossomo, ele é inédito, ele é único. Ele recebeu um pedaço do verde. Ele era um cromossomo que veio do seu pai ou da sua mãe, e agora ele é um cromossomo, tá? Que ele deveria ser um cromossomo exclusivamente paterno, mas ele agora é um cromossomo do seu pai que tem um pedacinho da sua mãe também. E esse aqui pode ser um cromossomo da sua mãe que tem um pedacinho do seu pai também. Isso é muito doido, porque aumenta muito a variabilidade genética. A última fase agora, nós vamos chamar de diacinese. E esse cine tem a ver com movimento. Esse movimento é tirar um cromossomo de cima do outro. Então eu pareei os homólogos, troquei, e agora eu tiro um cromossomo de cima do outro, é a diacinese. Com isso, a gente praticamente terminou a prófase 1. Você vai analisar que já estão começando a acontecer algumas coisas importantes aqui, tá? Da prófase, que é a formação do fuso mitótico, e a membrana nuclear ainda não sumiu. É claro que agora, o que vai acontecer? Agora vão acontecer as mesmas coisas lá da prófase da mitose. Ó. A condensação dos cromossomos já rolou, né? Isso aqui já foi. Agora o desaparecimento do nucleolo é uma consequência. A carioteca já vai sendo desmontada e eu vou começando a formar o fuso. Então, as mesmas coisas que aconteceram lá na prófase da mitose vão acontecer também na prófase 1. Metáfase 1 significa que a prófase deu certo, né? Que é a prófase 1. Agora tem aqui tem uma pequena diferença. O que você tem que entender é que agora um cromossomo vamos ver vem pra cá. Olha só, é mais ou menos o seguinte, tenta ver aqui comigo. Ó, então esse aqui azulzinho tá representando... Ei, mamãe! Desculpa. Eita, porra, na tecla aqui. Esse azulzinho tá representando, ó, um par de cromossomos, um cromossomo duplicado, e esse vermelhinho tá representando também um cromossomo duplicado. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Beleza, ok. Meu Deus. Ai, caraca. Ó, então esse azulzinho está representando um cromossomo e o vermelhinho está representando outro cromossomo, tá? São homólogos. O que acontece? Na mitose, cada um estava no seu lugar. Então o que acontece? Eu não tenho mais braço, mas tenta imaginar. Eu vim com a fibra do fuso aqui, ó, e vou prender de um lado, aí eu vim com a fibra do fuso aqui, ó, eu vou prender do outro lado. Se eu prender dos dois lados, o que vai acontecer? Imagina aqui, ó. Se eu prender dos dois lados, quando eu puxo, eu separo. Então, porque eu prendi dos dois lados. Agora, o que está acontecendo aqui agora na meiose? Um cromossomo homólogo está do lado do outro. Se um cromossomo homólogo... Cara, que droga essas canetas, velho. Que ódio. Pockets! Ó, agora o que aconteceu? Eu tenho um cromossomo aqui, ó. Tá bem pertinho do outro. Eles estão pareados. Os homólogos estão pareados. Agora tu quer ficar de cara? Tu quer ver acontecer o crossover? Olha que massa. Eu só troquei a tampa agora, porque essas duas canetas são azuis, ó. Tá vendo aqui, ó? As duas são azuis, as duas são vermelhas. Tá vendo? Só que essa aqui, ó, tá com uma tampa azul e essa aqui tá com uma tampa vermelha. Representando justamente o que é o crossing over. Tá? Eu vou colocar uma do lado da outra que fica mais fácil, pelo amor de Deus. Então, beleza. O que aconteceu agora? Teve o crossing over, os dois estão pareados. Como eles estão pareados, pensa comigo. De onde é que vai vir o fuso? Vem aqui do lado e prende. Vem aqui do lado e prende. Então, olha só. Entre os dois, no meio deles, não vai ter nada. Eu não vou prender os dois aqui, ó, no meio, no fuso. Então eu só vou prender de um lado. Se eu só vou prender o cromossomo de um lado, quando eu puxo ele inteiro. Eu não separo as cromates. Eu puxo ele todo. Tenta visualizar isso no desenho agora. Eu vou te mostrar, vamos lá. Então olha só, na metáfase 1. Visualiza agora. Olha só. Tá aqui o fuso azulzinho, mas olha só esse fuso cinza que tá prendendo o cromossomo no centrômero aqui, ó. Puf! Tá cravando lá no cinetócoro. Esse aqui também é o cinetócoro, beleza. Vocês estão vendo que tá prendendo só de um lado? Por que tá prendendo só de um lado? Aqui no meio não tem como eu prender. Por que não tem como eu prender? Porque o fuso está vindo aqui, nesse sentido da seta. Olha o sentido do fuso. Está vindo aqui, clique, prendeu aqui. Não tem como o fuso vir aqui e dar a volta aqui. Não vai acontecer isso, né? Então ele vai vir aqui, ó, e clique e crava aqui. Ele vai vir aqui, pluf, e crava aqui. Vai vir aqui, tá, e crava aqui. Vai vir aqui, tuf, e crava aqui. Então o que acontece? Está preso só de um lado. Agora vamos lá, metáfase 1. O que vai acontecer na metáfase 1? Vocês estão vendo que os cromossomos estão pareados. Então vamos mudar a palavra. Ó, cromossomos pareados na placa equatorial, tá? Ou no fuso. E é claro que eu vou ter máxima condensação. Por quê? Eu condensei na prófase, na metáfase, máxima condensação. Então bora para a anáfase 1. Quando eu puxo, eu não separo o centrômero. Eu não separo as cromátides. Então eu puxo o cromossomo inteiro. Galera, se eu estou puxando o cromossomo inteiro, perceba que eu tenho 4 cromossomos. Estão vindo 2 para um lado e 2 para o outro. Eu estou reduzindo na metade o conjunto cromossômico. Justamente porque eu não separei as cromátides. Então, a principal diferença entre mitose e meiose é na prófase 1, o crossing over, pareamento de homólogos, e na anáfase 1, a não separação das cromátides. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou separando
os homólogos. Então tomem cuidado com isso, homólogos e não as cromátides. Queridos, praticamente acabou. Agora a parte fácil. Por quê? Porque telófase 1 é a mesma coisa. Tu já sabe, é a fase final. O que vai acontecer? Descondensa o cromossomo, volta a membrana nuclear, desmonta o fuso, acontece a citocinese, tudo que nós já falamos em telófase. Então tu aprendeu telófase uma vez, tu aprendeu para sempre, não tem diferença. É a mesma coisa. E aí você terminou a primeira divisão. A minha pergunta é: por que a meiose não acabou ainda? Porque a meiose tem meiose 1 e meiose 2. Nós acabamos a meiose 1. Aí você pergunta, poxa, essa célula já é haploide? É. Ela já tem 23 cromossomos? Já. Aqui eu tenho 23, aqui eu tenho 23, metade. Ou no caso desse exemplo aqui que eu usei, aqui eu tenho 2, né? Então se a célula aqui tinha 4, mesmo número que eu usei lá na mitose para tu não confundir, se essa célula tinha 4, essa aqui agora tem 2, essa aqui agora tem 2. Cada uma tem 2. A pergunta é, por que eu preciso da segunda divisão? Porque esses cromossomos ainda estão o quê? Duplicados. Eu não quero cromossomo duplicado, eu quero um cromossomo normal. E agora eu vou te dar uma ótima notícia. Como é que eu faço para separar cromossomos duplicados? Mitose. Como é que eu faço? Separa as cromátides. Então a meiose 2 é rigorosamente idêntica à mitose. Só que você não pode chamar de mitose. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, então a meiose 2 é mitose. Não, meiose 2 é meiose 2. Mas você pode imaginar que ela é muito parecida com a mitose, para facilitar a sua vida. Então vamos lá, prófase 2. O que vai acontecer agora? Condensação cromossômica, formação do fuso, desaparecimento da carioteca e naturalmente o nucleolo também desaparece. Só tem um pequeno detalhe, tá? Tem um trecho, deixa eu voltar para aquela figura lá. Olha só que legal, se você olhar para essa figura aqui de novo da meiose, você vai ver que esse momento aqui, ó, que a gente está, ao final da meiose 1, entre esse momento e a divisão 2, você tem um período aqui que nós chamamos de intercinese. Intérfase era antes da divisão, ou entre as divisões. Intercinese, pensa, é entre as citocineses, entre a primeira citocinese e a segunda citocinese. Na intercinese é importante aí para produzir algumas proteínas em que a célula vai precisar. Exemplo, duplicação do centríolo. Eu tenho que duplicar o centríolo de novo, né? Eu não preciso duplicar o DNA de novo. O DNA já foi duplicado uma vez só, mistério resolvido. Agora, eu vou ter que duplicar o centríolo. E vou precisar de algumas proteínas importantes para fazer a segunda divisão. Vamos voltar lá. Então, olha só. Fechou a prófase 2, vamos para a metáfase 2. Ó, na metáfase 2, eu vou colocar os cromossomos alinhados no fuso, máxima condensação. Não tem mais como eu parear, porque eu já separei os pares. Perceba aqui o vermelhinho. Cadê o par do vermelhinho? Tá aqui do outro lado. Cadê esse pretinho aqui? Cadê o par dele? Tá aqui do outro lado. Então eu já separei os homólogos. E perceba que essa célula agora ela é haploide. No nosso desenho aqui, ela tinha 4, agora ela tem 2. A anáfase 2 é igual à anáfase da mitose, separa as cromátides. Finalmente, é o que eu queria fazer para finalizar. Então, migra as cromátides para os polos da célula, 2 cromossomos simples, 2 simples, 2 simples, 2 simples. O que seria para uma célula humana 23 simples. E telófase 2, mistério resolvido. Dá um pause aí no vídeo se tu quiser ver isso de novo, porque é a terceira vez que eu falo isso aqui, ó. Descondensa os cromossomos, vai voltar o nucleolo, tá? Remonta a membrana nuclear e aí, naturalmente, o fuso é destruído. E aí, fechou. Acabou a meiose. Só para a gente fazer a nossa despedida aqui, muito obrigado a todos, como sempre, um abraço, espero que tenham entendido, até a próxima, falou!